Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos hoje com uma novidade, vamos transmitir de dois Instagrams, do Instagram do AU e do Instagram meu, né? Ah, vamos chamar o Anderson aqui, os dois. E aí, meu amigo, já entrou? Vamos lá, deixa eu te chamar no outro aqui, Anderson. E aí, Beleza? beleza? Vamos lá, vou te chamar no outro aqui. Já tô com. Vamos Ó, fazer esse beleza. teste aí. Tá dando microfonia ou não? Não, por enquanto tá tudo bem. Maravilha, então. Perfeito. Agora estamos dos dois, ó. Já tá me vendo aí, né? Sim. Legal, meu amigo. Deixa eu só ajeitar a câmera um pouquinho do outro aqui. Teve um que Ah, fiquei aqui com a. Esse de cá eu fiquei, tô igual um fantasma aqui, a cor. Tá bem, ah, bem clarinho. o meu também, o meu também. Rapaz, que prazer em tê-lo aqui em dois Legal. Instagrams simultâneos, né? Foi uma luta aí essa semana para que a gente pudesse fazer com que funcionasse, né? Sem dar microfonia. O pessoal dos dois Instagrams estão ouvindo bem, do AU e do Rafael Mota. Legal, tô vendo aí que o Zé entrou. E aí, Zé, meu amigo, tá lá no AU, E é legal beleza? que vai dando, vai olhando bastante gente, isso é legal. A É, Mônica eu tá só não aqui, é tô. muito legal. Legal. Daniel, Eu só não tô. Melissa sim. Torquato, nossa aluna, Adriana, que legal. Eu só não estou conseguindo acenar para todo mundo, mas aí sintam-se acenados. Meu amigo, que prazer, né? A vida nos afasta em um determinado momento. A gente, quando é criança, a gente conviveu muitos anos juntos ali, se vendo todo dia, e a vida nos afastou, cada um foi para o Verdade. canto. Hoje você aí na área da administração, na área da psicologia, eu aqui na área de arquitetura, nos Sim, reencontramos para falar de alguma coisa em comum, né? Nas nossas vidas, que é a comunicabilidade, né? é Então verdade. eu vou dar uma palhinha aí, né? Só para o pessoal que está entrando, de mim, vou dar um resumo e aí a palavra vai ser toda tua durante uma hora. Pô, que bom, hein? Para você falar, a gente está esperando aí unir a questão da comunicabilidade com a arquitetura, né? A gente está ansioso aí para saber o que que você tem aí para nos sugerir, né? Na hora da gente conversar, bater um papo com o nosso cliente, né? Entendi. Então vamos lá, eu sou Rafael Mota, arquiteto desde 2001, todo mundo já me conhece aí nos meus dois Instagrams, estou falando mais para o pessoal do Anderson, né? E, e saí da minha faculdade, né, achando que o meu projeto ele valia o preço do papel que eu plotava e mais um dinheirinho extra. A gente sabe que o trabalho do arquiteto ele é único, ele é exclusivo, né? E é uma coisa assim que às vezes não tem preço, né? A gente não tem como mensurar o preço. E aí, depois de, sei lá, 5, 6 anos de formado, eu descobri que eu não sabia me comunicar com o meu cliente. Na verdade, eu não sabia atingir o canal de comunicação melhor para eu poder criar aquela sinergia de me fazer ser entendido, né, pelo meu cliente. E aí fui descobrir, uma etapa na minha vida, a neurolinguística, que é maravilhosa. Todo mundo deveria fazer. Primeiro, todo mundo tem que fazer a oratória, né? Então, acho que a gente falar bem, se comunicar bem, é uma coisa assim imprescindível para que a gente tenha uma boa adesão do nosso cliente, né? Depois, estou acendendo a luz aqui, estou aumentando a luz aqui, mas aqui ainda está um pouco escuro. Bem, depois a gente se fazer ser entendido, né? Nós, como arquitetos, a gente acha logo que o cliente vai entender o nosso canal de comunicação visual, que é mostrar a planta, né? E muitas das vezes o cliente não percebe o desenho que você está fazendo, né? Porque ele tem outro canal. E aí, nesse sentido, foi a minha ideia de te convidar, né, para fazer essa live de comunicabilidade, que vai ser incrível. Eu estou numa expectativa muito positiva nela. E, e aí veio a ideia do meu querido amigo, chefe Álvaro, né, que veio com a ideia de transmitir. Né? Tem muita gente que não me segue no meu Instagram, muito aluno,
muita gente que está no canal do AU que não me segue. E aí ele falou, vamos tentar transmitir. Aí fizemos aquela live teste ontem, não deu microfonia, tá tudo bem, a gente achou o segredo, né, que é botar os dois no meio volume. Então é isso, eu estou ansioso para te ouvir, Anderson. Como é que é essa história aí de se comunicar bem, né? De atingir o canal de comunicação do nosso cliente de arquitetura? Muito bom. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Meu grande irmão Sim, de infância. com certeza. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu quero explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui também. Eu estou transmitindo pelo meu Instagram, o Anderson Alves PC, junto com o Rafael Mota. E no AU, que é um Instagram de arquitetura da Unigran Rio, da faculdade, eu estou transmitindo pelo Instagram da minha esposa, que é esse aqui, que é o Lucimar_Elaine, ela é psicóloga, e cedeu o Instagram dela para que nós pudéssemos fazer essa live aqui simultânea, né? Te Obrigado, agradeço Luciane. muito, Obrigado. te agradeço muito. Eu e Rafael, nós somos amigos de infância, e o mais legal é que, eu não sei se você se lembra disso, Rafa, mas a minha mãe também era professora, né? Sim, sim, E elas eram amigas, a minha mãe e a sua mãe. Não sei se você vai sim. lembrar disso. Minha mãe tá até na live aí, de repente Que ela vai legal. lembrar. Beijo, beijo. A gente Ela tá chamava aí na de live. tia, né? Beijo, tia. Isso. Agora pega mal que eu já tô com bigode, barba branca, careca. Agora é tia. Careca somos, É, né? Continuamos elas sendo. estão mais novas do que nós, né? É verdade, é verdade. E aí, Rafa, vamos lá. Comunicabilidade. Eu quero hoje quebrar alguns mitos sobre comunicabilidade e dar alguns conceitos para vocês aí Ó, entenderem, minha talvez, da área de esposa acabou de arquitetura. entrar. Ah, legal. E aí, Legal. quebrar alguns conceitos e dar ferramentas práticas para que o pessoal da arquitetura consiga atender mais facilmente o cliente, né? Eu tenho hoje 42 anos, igual o Rafa, sou funcionário público também, formado em administração, sou graduando em psicologia e sou formado em coach pela Florida Christian University, que é uma universidade da Flórida reconhecida aqui no Brasil pela Febracis. Como que entra a minha história na comunicabilidade? Quando o Rafa nasceu há Ixi. 3 anos, eu me vi na necessidade de querer ser um pai diferente. E para eu ser um pai diferente, para fazer com que o Rafa, que é o meu filho, sócio aí do Rafael arquiteto, se tornasse um homem, que é um sonho, acredito, de qualquer pai, eu entendi que eu precisava aprender a me comunicar. E aprender a me comunicar da forma que eu venho levando para o meu público vai muito além do falar bonito, Rafael. Porque existem tipos de comunicação, tipos de oratória. Existe aquele orador que fala um português lindo, 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 que é gostoso de se ouvir, mas talvez ele não consiga trazer conexão com o ouvinte dele. Acontece muito isso, né? E tem aquele orador que apresenta alguns erros de dicção, um erro que aí já é outra história, já teria que ser atendido por uma fonoaudióloga, alguns erros talvez até gramaticais, mas ele conecta com o público. E se vocês forem ver, esses oradores, eles acabam conectando com multidões, mesmo com todos os erros que algumas pessoas vão perceber, outras não, mas isso está ligado à conexão. E aí, sobre isso é que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Como conseguir essa conexão com o teu cliente. É justamente o que vai por aí. Exatamente. Nós vamos levar isso aí, a comunicabilidade. E aí tem eu fiz aqui um rascunho com algumas coisas. Depois, se você quiser, eu disponibilizo aí esse rascunho para vocês. Com Vou tentar... certeza. Enquanto você procura aí, eu Sim, vou te, eu vou te falar uma passagem curiosa, só para dar um pode falar. contexto aí da minha vida, né? Uma vez eu fui fazer um projeto para eu não me lembro o nome dele, né? Era um português, um senhor, e era assim, a clínica, o terreno que ele tinha que botar a clínica era um projeto para a filha dele, né? Ele era muito estreito, né? E em ser muito estreito, não tinha outro jeito, não tinha outra solução, outro layout arquitetônico para ele, se não botar salas de um lado
uma circulação imensa, né, que a gente chama de corredor gigante, para atingir todas as salas, que apesar de ser estreito, ele era muito grande, né? E aí você vai dar as dicas de como fazer umas perguntinhas, né? Eu fiz uma pergunta para ele e eu identifiquei que ele era auditivo. Não adiantaria eu botar todo o desenho na mesa, ele não ia entender que o corredor era longo, eu tinha que mostrar isso para ele, né? E aí eu fui pelo canal. Aí quando você falar da audição, eu volto a falar nisso aí. Eu consegui mostrar para ele sem mostrar. Sem Sim. mostrar o desenho físico, eu consegui fazer com que ele entendesse que a circulação dele era muito longa. Pelo desenho ele não ia entender. Né? Desculpa te cortar aí, você estava procurando as perguntas, aí eu... Não, que isso, Vamos tranquilo. lá. Vamos lá. O que eu vou falar com vocês aqui? Eu vou conversar hoje aqui, além dessas formas de linguagem do Rafael, eu vou conversar com vocês sobre perfil comportamental. Eu vou utilizar um estudo de Harvard, que é de 1920, feita por William Marston. É um PhD em psicologia. E ele criou uma metodologia que se chama metodologia DISC, que se fala em perfil comportamental. Eu vou colocar aqui nas telas aqui, Rafael, vou dar uma de DJ aqui. Fique à vontade. E vou colocar nas telas aqui umas ilustrações para que vocês comecem a perceber a diversidade humana e aí vocês vão tentando enquadrar isso aí com... O mais legal é tentar enquadrar com alguém da sua família, algum conhecido, porque depois fica fácil quando você for fazer para o teu cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Então deixa eu ver aqui se eu consigo já colocar bem rapidinho. Não foi aqui. Vamos lá. Eu quero comentar aqui. Olha, que legal. Eu vou ter que aprender isso aí com você, hein, Rapaz, Anderson? deixa eu Botar ver. Deixa tela eu ver. interativa. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Vamos lá, que eu não estou conseguindo. Ontem deu tudo certo. Eu acho que eu só consigo se eu te chamar, Rafa, mas vamos lá, não tem Vamos problema. testando, a gente fala, não tem problema não. Não tem muito problema. Então deixa eu voltar com isso Aí quem aqui. entrou na live, nosso amigo Flávio Aurélio, lembra dele? Lembro? Lógico que lembro. Meu irmão Flávio. Que Lógico legal, que lembro. Flávio. Obrigado. Bom, foi bom eu ter me antecipado. Então, quer dizer, eu só consigo colocar aqui as telas se eu tiver aí eu te chamando. Se eu for o cara que chama. Isso, mas não tem problema. Vamos lá. O primeiro perfil comportamental, o que é um perfil comportamental? É um teste que ele auxilia a descobrir como que o ser humano ele vai se comportar no ambiente. É mais ou menos por aí. Essa é a história. E aí eu vou dar aqui alguns adjetivos, algumas qualidades dos 4 perfis. A metodologia, ela se chama metodologia DISC. D-I-S-C. Essa que é a metodologia. Tá? Tem outras metodologias que utilizam outras nomenclaturas. Essa daí, hoje em dia, ela é mais utilizada. Você consegue fazer estudos desse aí para colocar, por exemplo, discutir sobre cargos numa empresa e colocar cada perfil em cada cargo numa empresa, fazer um organograma realmente. Então é um estudo, é uma ferramenta maravilhosa. Vamos lá, para a gente não se perder muito no horário, né? O primeiro perfil é o perfil D. D de dominante. Seria o dominante. Quais são as qualidades do dominante? O dominante, ele é determinado, ele é independente, ele é prático, ele é decidido, ele é autoconfiante, ele é competitivo, ele é firme e ele é audacioso. Esse aí é um perfil dominante. Levando para a história em quadrinho. Sim, vamos lá. Olha como é que é a jogada. Levando para a história em quadrinho, para vocês visualizarem. Quem seria na história em quadrinho um super-herói dominante? A Mulher Maravilha, se você for ver. Ela é assim. E aí leva pro teu filhão aí, Rafa, teu moleque. Tu chega assim pro teu filho e fala assim com a esposa, assim, né? Poxa, vamos hoje lá convidar o filhão para ir no restaurante com a gente daqui a pouco? Ah, vamos embora, mas será que ele vai querer ir? Tu conhece o perfil do teu filho, você sabe que ele é dominante. E aí você vai lá e utiliza uma ferramenta. Filho, eu tô querendo ir naquele restaurante que a gente gosta, só que eu tô querendo ir por volta de 6, 6h30. Qual horário que você acha que dá pra gente poder ir? Ele, por um bom dominante que seja,
ele vai na hora falar assim, umas 6h15, 6h10 nós vamos, pai. O Beleza, dominante ele não vai nenhum, achar... nem outro, né? Ele acha que o controle está com ele, entende? Mas não está, o Exatamente. controle está Quer contigo, dizer, porque foi você que direcionou. levando isso para arquitetura, né? Se você tem um cliente dominante e você é dominante, vai ser uma guerra de você querer impor as suas Vai, ideias o tempo todo, né? Para o sim. seu cliente, quer dizer, vai ficar difícil a comunicação E com ele ele, não né? vai aceitar. Ele não vai aceitar. Aí é E você interessante... estrategicamente, né, condiciona a situação por uma maneira que ele vai, né? Tipo assim, eu quero que ele fale é, é, 1,5 m. 8, um Um metro e metro e meio. meio. É Você quer que eu 2 ou é escolha um 1? metro e meio? Você fala 1 ou 2, ele vai falar 1,5 m, aí você consegue, né? Mas como é Sim. que eu identifico esse cara quando ele é dominante? Isso é treino, cara. Não adianta. Isso é treino. Você, por exemplo, é o próximo perfil. São justamente pelas qualidades. O dominante, por exemplo, talvez na hora que você vá conversar com ele a primeira conversa, ele tenha um aperto de mão forte, ele tenha uma postura muito ereta. Isso é um perfil dominante. É bem por aí mesmo, entende? Seja um cara mais altivo, te olhe com os olhos para o alto. Isso é um perfil dominante. Talvez seja mandão. Quer dizer, Entende? o É bem corpo por aí. fala, né? O O corpo corpo fala. fala. Tem até um livro Tem um livro. famoso de Barbara Streisand, né? O corpo Sim, fala. sim, é bem por aí. Vamos passar para o segundo, aí vocês vão fazendo uma salada aí que vocês vão Perfeito. entender. O segundo perfil seria o D, o segundo seria o I. O I é o influente. O Rafael, uma pouca conversa que a gente pega para ver assim, você já percebe que ele tem características de influência. Por ser arquiteto, tem que ter traços de um outro perfil lá na frente, porque senão não vai dar certo, vocês vão entender talvez. Vamos lá. Quem seria um influente? Um influente é uma pessoa persuasiva, estimuladora, ela é entusiasmada, alegre, é simpática, é otimista, é comunicativa e é relacional. Essa é a pessoa influente. Quem seria na história em quadrinho a pessoa influente? Um super-herói. O The Flash. Ele é puro influente. A minha esposa, eu sempre falo isso, ela fala, pô, você vai estragar minha carreira de psicóloga. A minha esposa, ela é influente puro. Nós já fizemos os testes, né? Eu sou ID, influente dominante. A minha esposa é influente pura. Cara, ao ponto de... O influente, ele não consegue prestar atenção por muito tempo em uma coisa, o foco dele, ele não tem aquele super foco de ficar meia Sim. hora, 1 hora fazendo a mesma coisa, ele dispersa muito fácil. Ele delega muito? Não. O influente não, o dominante delega muito. O influente ele não delega muito, ele tem até dificuldade de delegar, porque ele ama pessoas, ele adora pessoas. Então, Não, mas eu digo assim, num contexto arquitetônico, né? Por exemplo, eu tenho uma obra e aí sim, dá alguma coisa errada, né? ele Alguma vai, coisa errada. aí ele adapta. Ele é mais positivista, vamos dizer, ele é mais positivo, Sim, né? sim. Ele vai Ele, gostar de umas cores berrantes, talvez, de um ambiente mais, como é que vocês falariam? Com a iluminação dando mais um toque, aparecendo mais, entende? Seria mais por aí. ele é menos pastel, ele não gosta de cores pastéis, né? Ele Esse é gosta mais de pra cores frente. mais... Isso aí. Perfeito, vamos lá, vamos lá. Então, estou Isso aí. antecipando a tua pauta aí. E o influente, na hora que ele for falar contigo, talvez o dominante vai chegar, vai apertar sua mão altivamente, e o influente já vai chegar e falar: fala, meu parceiro, como é que tá aí? Tudo bem? Já vai até te abraçar, se bobear, dar beijo, não tá nem aí. Esse é o influente. O influente é assim, entende? E ele não consegue esconder, só se ele for muito treinado, né? Só se ele for muito... E é treino. Isso é treino. O influente, talvez, no momento de uma palestra, ele tá toda hora ali levantando o dedo, querendo falar alguma coisa, porque às vezes não tem nem nada a ver com o contexto. Mas ele não consegue ficar parado. Quer dizer, eu posso me tornar com treino, eu posso perpassar aí por todos Sim, sim. Agora sabendo que isso causa uma dor psicológica muito grande. Porque você está se forçando a ser uma pessoa que genuinamente você sem não dúvida. é. Entende? Então aí a importância de se descobrir realmente qual é o seu perfil, para que você possa voltar à sua origem. E você sabendo,
você ativa aquelas qualidades dos outros perfis no momento oportuno, quando você precisar. E aí você Perfeito. flutua É um jogo, entre né? eles. É um jogo, É um sim. jogo, né? O É um americano, jogo. ele é fera nisso, em neurolinguística, Sim, né? Ele sim. te lê e deixa você ler ele quando quiser, né? Isso, é isso Perfeito. aí. É isso aí. O terceiro perfil seria estável. Com S mesmo, estável, tá? Porque vem D e S, né? Estável. Quem é o estável? Vê se você vai conseguindo identificar alguém da tua família, alguém aí. Perfeito. É um O treino, estável. vamos fazer um É um treino. treino, é um treino. O estável ele é colaborador, ele é leal, ele é calmo, ele é equilibrado, ele é respeitador, ele é conciliador, ele é constante e ele é planejador. O estável, eu costumo fazer uma brincadeira. Lembra antigamente aquela galera que tinha, que eram os emos, que tinha aquele cabelinho assim do lado, com a Sim, sim, franjinha? sim. Lembra dos emos? É um estável, ele é bem por ali. Geralmente ele fica mais quietinho, ele precisa de alguém por trás dele, geralmente um dominante ou influente, para dar um caminho para ele. Pô, cara, Dá o segue por norte, né? aqui, dá um norte, isso aí. Ele é um cara que ele vai ser um ótimo, por exemplo, ele vai trabalhar otimamente num relacionamento com o cliente. Eu tive aqui na faculdade que eu estou fazendo, eu consigo ler os perfis normalmente, né? E eu chego e falei assim, nossa, essa faculdade ela acertou ou ela fez o exame realmente? Ela colocou todo mundo que atende os alunos nas diversas demandas, você vê claramente que são todos estáveis os atendentes, porque é uma amabilidade que eles tratam os alunos que um influente nunca faria isso, um dominante, não é por aí. Mas não, é uma amabilidade. Não, vamos ver aqui, deixa eu tentar para você. Quer dizer, as grandes empresas, elas sabem disso e utilizam-se desses Sim, perfis. E o estudo está sim, aberto para todo mundo. Né? sim. Quem seria o estável? O super-homem. Super-homem é assim, se você for ver, ama pessoas, faz Perfeito. de tudo, mas precisa de alguém para dar um toque nele. Você vê que geralmente quando ele está numa sinuca de bico, ele se introverte, vai lá e pensa no pai dele, na mãe dele. Aí sempre vem, pô, fulano, acho que é Ariel o nome dele, né? Ariel, veja isso, não sei o que lá. Aí dá Quer sempre um dizer, toque para ele. eu na arquitetura, tendo um cliente estável, né? Eu tenho que sempre Tem... trazê-lo para as ideias o tempo todo, para que ele não se perca, né? Sim, Num emaranhado, num monte de informações, tem que para que dar depois caminho. para que depois não haja problema, para ele falar, olha, Sim, eu não te contratei, eu não fiz isso, eu isso, não pedi isso, você errou no isso aí, projeto. Quer isso dizer, aí. tem que trazer ele o tempo todo. E como é que você falou, né? Mas a característica mais marcante do estável. O estável geralmente é uma pessoa caladinha, tranquila, fala mais baixinho, é muito amável realmente, se emociona muito fácil. Existem estudos já hoje em dia que os perfis depressivos estão muito ligados à estabilidade. Parece que já tem esse tipo de estudo aí já, entende? Que as pessoas que são muito Quer dizer, recolhidas, entende? o Então, estável gera depressão, né? é, Que o cara tá tão ali equilibrado que sim, falou, não e consegue aí? Não tem explodir, emoções. não chega para você talvez num projeto e fala assim, não, eu não quero isso, entende? Porque Ele vai você aceitar vai pacificamente, né? aceitar pacificamente, é isso aí. Mas pode te causar lá na frente um problema. Então, qual é a Um chave? problema. Trata ele com amor. Ama aquela pessoa. O amor é a chave de tudo, né? Ama aquela pessoa. Pô, será que tá Eu bem diria você falar assim, assim? Né? Pode continuar. eu diria assim, num contexto impessoal, ame o projeto desta pessoa e faça ela Sim, amar o projeto, que aí você vai ter uma sinergia, uma sim, conectividade boa, né? sim, com certeza, com Legal. certeza. Vou E aproveitar essa nossa pausinha aqui, para falar a Adriana, né, fala. que é uma arquiteta que sempre está assistindo as minhas lives aí, que legal. A Adriana falou, eu pensei que eu fosse influente, né, mas acho que eu sou para frente. Não, Adriana, na verdade o ideal para nós é que nós consigamos passar por todos os perfis, né? Como o Anderson falou, é um treino. Sim, E de repente você é treinada, né? Já é uma coisa intuitiva de você ser de dois sim, perfis, né? Você consegue com sim. facilidade
permear os dois perfis? Geralmente as pessoas são 2 perfis, mas existem pessoas até com 3 perfis. Existem, né? No teste ele te dá direitinho. E tem as pessoas que são puras, como a minha esposa é pura, ela é influente pura. Eu sou influente dominante, minha influência é um pouquinho acima da dominância. E aí vem o último perfil, para a gente fechar. Seria o conforme. Diz que, né? O conforme. Quem é o conforme? Olha isso agora para a arquitetura. É uma pessoa precisa, analítica, detalhista, organizada, lógica, sistemática, autodisciplinado e cautelosa. Quem Esse seria é o perfil perfeito. Para você. É isso aí, para o arquiteto. O arquiteto, eu acho que o perfil ideal é que ele seja influente conforme. Porque ele vai ter a imaginação da influência, vai estar voando, mas ele vai ter a conformidade. Ele vai, por exemplo, saber conta, traçar. Esses quadradinhos que estão aqui atrás, se tiver um diferente aqui, um branco aqui no meio, o conforme enxerga. O influente não está nem aí, vai passar batido. O conforme vê isso. O conforme ele é aquele cara que no teu projeto vai ver se está tudo no esquadro. Vai ver a tonalidade de cor diferente. Não, essa cor não cabe com essa. Vai ver os tamanhos, talvez, dos livros. O conforme ele está olhando para os teus livros aí atrás. Meus livros Rafa, aqui. Eu estava pensando nisso. Ele está agoniado, porque ele está querendo arrumar isso tudo aí, cara. Não, está errado dizer, o tamanho. São pessoas predispostas a ter transtorno obsessivo-compulsivo, né? O TOC, o famoso TOC. As roupas do conforme. Você dificilmente vai ver um conforme de vermelho, de amarelo. São sempre tons pastéis, o begezinho, o pretinho básico. É ele. Esse é o conforme. Legal. Você tem uma noção, o carro da minha esposa, que é influente, é vermelho. É o sonho dela ter carro vermelho. E depois eu aprendi que o vermelho é bonito, é legal, eu gostei de carro vermelho, entendeu? Mas ela não, é o sonho dela, ela queria ter um carro vermelho. Por aí vai, entendeu? Mas é perfil. Que legal. Hoje em dia é perfeitamente aceitável. Vocês são aquelas pessoas que fixam numa cor e você vai ter que meio que fazer a casa dela para toda naquela cor ali, porque ele fixou e ponto final, né? Que legal. Ó, um exemplo, né? Quando eu casei há 10 anos atrás, aquela história, vamos pintar o apartamento, aí eu tava na loja, tava eu, meu sogro, minha sogra, minha esposa. Meu sogro chegou brincando, meu sogro também é meio influente, chegou brincando e falou assim, a gente escolhendo a cor, né? E antes, amarelo canário, eu olhei assim, minha influência foi lá no alto, amarelo, eu falei, caramba, amarelo. Cara, pintei minha casa só de amarelo, tá até hoje. Quer dizer, pega um cliente assim, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos ter que adequar, porque nós arquitetos, a gente é muito engraçado, né? A gente tem muito do lado estético, né? Não pode pintar tudo de uma cor, a gente tem que fazer detalhes, aquelas coisas todas, né? Então você tem que acertar no ponto no projeto para colocar, né, aquela situação, por exemplo, daquela cor que a pessoa quer, para ficar esteticamente, né, bom, mas para agradar ele ao mesmo tempo, porque por ele cliente, pintar a parede toda de amarelo, né? É isso depois aí. Ele vai enjoar, a responsabilidade nossa do arquiteto depois ele vai enjoar daquela cor toda, ele vai eleger uma outra cor, né? Isso aí, nesse sentido, você faz essa filtragem para que ele entenda que assim, nem tudo precisa ser tão... Dando o teu exemplo, amarelo, né? Então vamos botar um amarelo aqui numa parede, revezar com outro, porque você vai ter que investir um dinheiro para repintar a casa que você vai enjoar. Vai ter uma hora que você vai enjoar daquela cor. É isso aí mesmo. É bem que legal, tô aprendendo muito, hein, meu amigo? Agora Isso daí é legal, cara. Sabe por que isso é legal? Você começa, às vezes, a entender e você se acalma. Você chega, por exemplo, num caixa de supermercado, talvez, e veja aquela pessoa passando no caixa, a mercadoria bem devagarinho, com cuidado. E aí eu, que sou influente, eu fico nervoso, porque o cara é songamonga, o cara tá mole lá. Mas me identifiquei. Me identifiquei. Mas aí que tá o lance. O conforme, ele tem que estar no caixa do supermercado. Porque ele precisa de fatos e dados. Ele vai com detalhe. O caixa dele não vai faltar um centavo no final do dia. Agora, sabe o que acontece se bota eu e você no caixa, o influente? Nossa. Rapaz,
A gente vai Tá dar troco ruim. errado. O nego vai pedir desconto, a gente vai dar. E não, depois você traz para mim, no final não dá certo. Caixa com influente, perde tudo. Olha E como é que isso é importante. olha só que interessante que você está falando, né? Tem clientes que, assim, às vezes a gente pega clientes que tem muita grana, clientes Sim, ricos, né? Mas que sim, são, mas que fazem conta de tudo, né? E sim. a gente acaba criando uma antipatia por esse cliente, porque a gente, na nossa mente, fala assim, pô, o cara tão rico, tá fazendo questão de fazer conta de parafuso. Não é da personalidade dele, às É vezes a não é que ele esteja. personalidade. Não é que ele Não. esteja fazendo conta de um parafuso ou de outro, né? Ele precisa ter o controle. Se ele vai gastar Sim, um pouco mais ou não, não importa. Mas ele sim. precisa ter o controle daquela situação. Isso E aí. isso aí se reflete no projeto, reflete em tudo quanto é lugar Sim. no nosso relacionamento com o Na cliente, vida né? inteira. É bem por aí. Aí levando, agora que a gente já entende dos 4 perfis, já entende, todo mundo já sabe, hein? Já é formado em perfil comportamental. Vamos para o próximo. Aí nós vamos entrar naquela história dos perfis, das percepções. Como que você. Canais de recepção, né? Canais de percepções, isso aí. São 3. Canais de recepção de informação. Eu chamava Isso. assim. Isso aí, são 3. Visual, ó o visual, ó, olha ali, ó. Viu a caneca do Rafa? Visual. Aquele Olha aqui, puff ó. ali, já presta, o cara que é visual já presta logo atenção nisso, entende? Ó, o auditivo e o sinestésico. Sinestésico está ligado a sentimentos, ok? O cara que é mais sentimental. Eu sou auditivo sinestésico. A gente pode fazer um bate-bola aí, você Lógico, explica o perfil e eu dou um contexto de como eu lógico, atendi um cliente desse com perfil. certeza, Isso aí com eu certeza, aprendi. Primeiro com assim, certeza. deixa eu te cortar aqui. Como é que eu Fala. identifico um auditivo? Por uma Então, pergunta rápida. Então, eu fui colocando aqui uma besteira, quer ver? Eu coloquei 6 perguntas. Posso falar aqui essas 6 perguntas? Pô, fica à vontade, ela Vai é te sua. responder. Ó, vai te responder. Algumas perguntas que talvez você mande para um teu cliente de arquitetura. Antes de encontrar ele, você poderia responder para mim só um questionáriozinho? São 6 perguntas rápidas. Aí você coloca, por exemplo, como você prefere que eu te entregue o projeto? Se o cara for visual, ele vai falar assim, numa planta, né, meu filho? Se o cara for auditivo, e se for influente, então ele vai falar assim, não, pode falar agora pelo telefone aí, o que tu quer que eu faça aí? O que tu quer? É assim. Se o cara for sinestésico, ele vai falar assim, poxa, um vídeo talvez seria legal. E vocês têm ferramentas hoje para isso, não é? Eu Sem lembro que eu dúvida. fui, né? Eu lembro que eu fui ver uma planta, um local, e tinha um óculos 3D, né? Aquele óculos 3D ali, você já viu o apartamento todo pronto, né? Ali é justamente mexendo com a tua sinestesia, trazendo os sentimentos, tudo junto. Uma Às vezes a outra pergunta. pessoa não entende, né? Assim, a gente está muito na moda hoje fazer Sim. maquete virtual, aquela coisa toda. E tem aquele cliente que fala assim: ah, gostei de ver no computador, mas eu queria ver no papel. Passei mal. E isso me deixou meio tonto. Não é para ele, entende? Esse cara, ele é visual. Não é o canal de comunicação Não dele, é o né? canal de comunicação. Eu lembro que quando eu estou na faculdade, por exemplo, eu não gosto de estudar em casa. E eu, teoricamente, nem preciso. Mas se eu prestar atenção no professor que está lá na frente, está tudo certo, porque eu sou auditivo. Eu só preciso prestar atenção nele. Aí eu não estudo nem em casa. Era muito engraçado quando a gente chegava na escola, né? O papel de um professor, a responsabilidade de um professor é muito grande, né? Sim. Quando a professora falava assim pra gente: gente, hoje é ditado. É. Nossa, para um visual, Oh, aquilo era morte, né? mata E ele. a maioria das pessoas é muito visual, prefere ver TV a ouvir Sim. um som, né? E aí todo mundo, ditado, mas sempre tinha umzinho ali, ou dois felizes. Nossa, eu adoro ditado, vamos lá, vamos fazer ditado. É Então, isso aí. nesse sentido, né, eu acho que o ideal também, né, o Anderson, é as pessoas se equilibrarem, né? Sim, Receber informação por tudo quanto é canal, né? sim. A gente vai falar sobre isso. Aí vamos para a segunda pergunta. Como você prefere te dar as suas dúvidas sobre obra, etc? Quando você procura alguma coisa, como é que você procura? Pelo Google? Se for pelo Google, o cara é visual, o Google é texto. Ah, não, eu até abro o Google, mas eu vou lá assistir o YouTube, que tem um vídeo. Esse cara é auditivo.
Não, eu prefiro perguntar a um amigo meu, eu pego e ligo pro Rafael. Aí, resumindo, esse cara ele é sinestésico. São perguntas simples que você já vai casando onde o cara tá. Uma outra, qual objeto não pode faltar na tua casa? Ah, quadro, fotografia, visual. Ah, um aparelho de som, um home theater, nem sei se tem aparelho de som mais hoje, né? Não Mas existe mais. não existe. Esse cara é auditivo. Ah, não, um espaço para eu poder me reunir com minha família, com os meus amigos. Esse cara é sinestésico. Ele é sentimental. Uma outra, quais são os 3 programas que você prefere fazer? Qual desses 3? Ah, eu prefiro numa exposição visual. Ah, eu gosto de ir num concerto, num show auditivo. Ah, não, eu gosto de ir no cinema. Ó, sinestésico, porque o cinema traz tudo junto, né? Tudo junto, é. Ainda mais cinema 3D, né? Que ele tem Sim, lá. vai embora. Ó, eu no cinema 3D eu passo mal. Mesmo sendo sinestésico, eu prefiro o normal, porque eu pego e começa aquele negócio a balançar tudo. Quer dizer, não O dá certo comigo. sinestésico é interessante que ele sente a informação, né? Sente, se arrepia. Ele sente. É assim. Engraçado, cara, que uma vez eu vou. Não, deixa eu terminar as Pode perguntas que eu falar. vou. Tá, faltam Que eu 2, vou. vamos lá. Vamos lá, faz aí que depois 2. eu dou 2 contextos. Ó, como seria um momento especial na sua casa? Como é que você imagina isso aí? Um momento especial lá nesse teu projeto? Ah, eu queria me ver lendo um livro, vendo uma série. Esse cara é visual. Ah, não, eu queria estar ali escutando uma música, tomando um chazinho. Esse cara é auditivo. Ah, eu prefiro lá na minha casa eu com uma boa conversa, meus amigos, meus familiares. Sinestésico. Você vai conseguindo saber qual é o canal da pessoa. Ó. E a 6ª que eu preparei. Quais desses itens não pode faltar na casa dos teus sonhos? Há umas luzes que entram pela janela. Esse cara é visual. O silêncio dela, o som da natureza. Auditivo. Ah, não, comodidade, conforto na minha casa, umas Gosto de pontinhas. sentar no sofá e Isso, sofazão. sentir ele afundando, Sinestésico. né? É isso aí. Sinestésico. E aí você vê como que isso é interessante. Tem uma série que eu passei a assistir ela de vez em quando eu lembro, ela tá lá passando e eu olho, que é aquela série Irmãos à Obra, já viu? Sim, sim, É uma sim. série americana, é muito interessante, é de vocês, né? Todo mundo Arquitetos, né? conhece, é. Isso. E ali, se você for ver, os 2 irmãos, um é o que faz a obra, mas o que vem apresentar a casa, ele utiliza todas essas ferramentas. Um é corretor e o outro é empreiteiro. Isso. O empreiteiro, ele utiliza, eu não sei se é o empreiteiro, não, é o corretor, né? Que vem e utiliza todas essas ferramentas. Ele vem apresentando a casa. Nossa, Sim. eu já estou te vendo ali sentado e não sei o que lá. Ele vai usando as ferramentas, se você for ver. Por quê? Ele utiliza de um gatilho mental poderosíssimo, que é o gatilho mental da história. Todo ser humano ele gosta de história. Isso é uma ferramenta que vocês podem usar na hora de vender um projeto, né? Se você for ver o maior livro, o livro mais vendido na história, mais lido na história, que é a Bíblia, ele é todo feito em parábolas, em histórias. Por quê? Porque o ser humano ele gosta de história, não tem outro papo. Quer dizer, o cara que faz, por exemplo, um memorial descritivo para ele atender a uma pessoa auditiva, né? Um memorial descritivo ou justificativo, vamos dizer assim, que é a parte escrita, mais escrita de um projeto de arquitetura, se ele faz em trechos, né? Em parábolas, ele consegue atingir o canal de comunicação de todos, né? É interessante, Anderson, essa questão de vender o projeto e identificar, né? A gente sabe também que tem uma perguntinha que a gente faz que a pessoa não saiba responder na hora. Você vai falar disso ou não? Pode falar, pode falar. Então eu vou invadir um pouquinho sua área. Nada. A pessoa vira e fala assim, vou até tirar o óculos, a pessoa faz uma pergunta, eu vou dar um contexto a um cliente meu que eu consegui ganhar, que é esse da clínica, né? Era um português, eu tinha um corredor muito grande e tal. Então eu fiz uma pergunta que ele não soubesse responder na hora, né? Eu não lembro o nome dele, Manel, Joaquim. Tá? Joaquim, lembra aquele empreiteiro, eu já trabalhava com ele muito tempo, lembra aquele empreiteiro que trabalhou conosco uns 10 anos atrás tal? Aí lembra o nome dele? Ele não soube. Eu sabia que ele não sabia responder, por isso eu fiz a pergunta. E eu precisava, depois, né, pós estudar neurolinguística, esse relacionamento que eu tive com ele esses anos todos, eu não tinha noção de neurolinguística. Eu tinha que mostrar o corredor longo para ele, né? E eu perguntei. Aí ele falou assim, ele olhou para o lado assim, ó. Quando ele olhou para o lado,
ele está indicando o ouvido, né? Sempre a gente mexe com o olho. Qual é o nome daquele empreiteiro que trabalhou com a gente 10 anos atrás? Ele, peraí, deixa eu ver aqui. Olhou para um lado e para o outro, falei, pô, pronto, auditivo. Aí ele ficou agoniado, falou, não, deixa, depois a gente lembra do nome desse. Aí eu falei, Manel, olha só, deixa eu te explicar um negócio no projeto. Vamos botar um som ambiente, aquelas caixinhas de som embutido no teto? Eu já sabia que ele ia falar, não, claro, vamos botar na clínica, tem que ter um som. Identifiquei que ele olhou para o lado, para os ouvidos, né, auditivo. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, Joaquim, imagine que a gente vai ter que botar um alto-falante a cada 1 metro, né? E que a gente vai replicar esse alto-falante lá 10 vezes, né? Contando com o afastamento da frente da outra. A gente tem aí 12 metros, não me lembro o tamanho da circulação do corredor. Você conseguiu compreender? Vai ser longo, né? Quando ele falou que vai ser longo, ele entendeu que não tem jeito, eu vou ter que botar uma circulação longa, né? Mas eu atingi ele pelo auditivo, né? Sim. Tem uma outra história. Visual é fácil, você mostra o projeto, a pessoa vai entender, é fantástico, né? Sim. Agora, teve um que eu vendi com sinestésico, Anderson, eu vendi sem projeto nenhum. Eu vendi o projeto, sem nada, só Sim. falando. Sim. Eu cheguei para o cara, fiz uma pergunta que ele não sabia entender, ele não sabia responder. E aí, o que ele fez? O visual, ele vai olhar para cima, né? Vai ter a dúvida assim, olhando para cima tal. Ele está olhando para o cérebro, né? Que é o visual. O auditivo, né? Para os ouvidos. Mas quando o cara olha para baixo, com a dúvida assim, né? Ele é sinestésico. Ele sente a informação. Pro coração. Exatamente, para o coração. Então, que eu fiz para esse cara? Eu tinha que vender um projeto de ar-condicionado para ele, né? Eu falei assim para ele. Fiz a pergunta, ele olhou para baixo, depois despistei, fiz outra situação. Eu falei, olha só, vamos resumir aqui a nossa história. Sabe aquele ar-condicionado que você entra no lugar, está um dia muito calor, você entra no lugar, né? E você está muito calor, você fica naquele lugar, você continua sentindo calor durante muito tempo. Sim, sei. Então, ele já compreendeu. Então, sim. Esse custa 5. Sabe aquele ar-condicionado que está calor, você entra, ainda sente calor durante 5 minutos, 10, mas daqui a pouco você já está tranquilo, a temperatura? Aí ele, perfeito, esse custa 10. Não, desculpa, o primeiro custa 5, o segundo custa 10. Aí eu falei, mas sabe aquele que você entra, já leva aquela pancada de frio, não passou 2 minutos, você já está tremendo, mesmo com um dia de calor? Sei, esse custa 15. Qual que você quer? Ele falou, eu quero de 15. Eu não fiz projeto, não vendi nada. Eu drenei. Foi pela escala de valores, né? É óbvio, né? E vendi o projeto para ele, ele comprou um mais caro, vendi o projeto para ele e ponto final. Eu não fiz um projeto. Claro que eu tinha feito todo o projeto por trás, o cálculo de carga térmica, aquela coisa toda, e orçado. Mas não adiantava eu mostrar para ele planilha, nada, que ele não ia atender. Eu até estava com aquilo na minha pastinha, né, debaixo do meu braço e tal, mas quando eu identifiquei que ela era sinestésica, eu drenei para esse tipo, eu canalizei a informação para esse tipo de... E aí a gente vende o projeto fácil, né, porque a gente consegue se comunicar. Daí está a questão da comunicabilidade, né. Depois que eu passei a usar isso, Anderson, a minha vida, aquele papo que eu estava dando, né, os meus projetos, eu comecei a entender que eles tinham valor. E eles eram exclusivos. Né? Um projeto é uma coisa exclusiva, né? É dedicado, então, né? Exatamente. Então, vamos lá, vai dando tom aí, vai dando o contexto aí da arquitetura aí para nós. É bem por aí mesmo. Um outro lance que você falou do sinestésico, né? É muito legal. Você quer ver situações que matam esses perfis, por exemplo? Vocês, a área de vocês, eu vou juntar, né, engenharia e arquitetura. Sim. Eu sei que são cursos separados, mas vocês vão conseguir entender. Vocês são mestres, realmente, eu não sei se isso parte de vocês ou se parte de uma área de marketing, mas vocês são mestres em utilizar esses perfis. O problema é que lá na frente, em alguns momentos, ocorre algumas rupturas. Mas, por exemplo, vocês são uma das poucas profissões que conseguem vender uma coisa que nunca nem existiu. Exatamente. Vocês vendem prédios de 50 andares que não tem nenhuma pedra ainda. E pior, por um valor muito alto, né? Muito alto. A pessoa investe numa ideia. Isso aí. E consegue investir nessa ideia por quê? Por conta desses sentidos.
É na hora que está lá naquele momento ali, geralmente o cara que compra ali na hora que está naquele stand de venda, comprando aquele projeto ali, quanto mais estímulos desse tipo e você conseguir alcançar o teu cliente ali e tentar entender na hora, aquele momento ali, sentado à mesa, talvez você consiga demonstrar para ele ali valor, produto. Você senta numa mesa daquela de negociação e aí talvez o teu material está todo lá, assim, o papel, a caneta, né? E aí o teu cliente do nada pega um copinho d'água, por exemplo, tem lá para servir para ele, né? Tem Cafezinho, chá, o cafezinho, a d'água. bandejinha, isso aí. Olha como é que você vai pegando. Tá ali e você bota, às vezes, a xícara fora do pires. O cara que é conforme, que é mais sinestésico, que é mais metódico, ele na hora vai pegar e vai botar no pires, vai arrumar. Se bobear, ele arruma até a tua mesa. Vai arrumando, vai colocar. Interessante. Ele vai E arrumando a você tua mesa. aí, eu acho que o caminho é você canalizar a informação pelo melhor Sim. canal e melhor perfil, Sim, né, e não da tem erro nenhum personalidade disso. dele. Isso. E isso não tem nada de errado nisso, é muito pelo contrário. É você atender o teu cliente da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira que ele possa entender aquilo. Eu sou influente. Se eu chegar aqui e você me amostrar alguma coisa do tipo e falar assim, Anderson, nós vamos utilizar aqui X quantidade de madeiras desse tamanho, eu vou falar, Rafael, pelo amor de Deus, não fala nada para mim disso. Eu até entendo, eu faço um esforço enorme, eu vou conseguir fazer, mas, cara, isso para mim não é relevante. Entende? Você me apresentar uma planilha de Excel, cara, eu não sei nem mexer naquilo e nem quero aprender a mexer. Se tiver que mexer, eu mexo. Não Mas é não da tua cabe, eu não vou. natureza, né? Não é Não da te minha natureza. satisfaz, não Não te vai, é isso satisfaz, aí. né? É isso aí. Você vê que as construtoras, elas investem tão pesado nessa questão da venda, né? Que Sim, hoje em dia você vai comprar um apartamento, para atender todos os perfis, né? Ele faz uma maquete do prédio, sim. porque tem gente que quer entender, né? Qual é o andar? Visual. Me mostra aqui, E aí tá o né? visual, ele já se E viu o até lá cara dentro. monta um apartamento na escala real, bota o sofá. Quer dizer, Isso o que aí. ele vai receber é um apartamento vazio, mas a construtora já decora para que ele vê, ele sente naquele sofá maravilhoso, e ele fala: "Nossa, essa é a minha sala". E aí é Aí, quando ele canta, ele compra, né? aí nós vamos entrar numa outra área, que é uma área de marketing, que também utiliza PNL. É um conceito que são 4 letrinhas. AIDA, AIDA. Quando a pessoa chega nessa construtora, talvez ela foi pela letra A. Alguma coisa ela passando ou foi uma propaganda chamou a atenção dela. É o primeiro item, chama a atenção. O cara, caramba, vai lá ver. Aí quando ele entra naquele stand, ele já vai para o I, que é o interesse. Ele, caramba, legal, ele já olha a tua maquete. Ali ele já está despertando o interesse. É na maquete, é naquele papo que você está dando, é talvez naquele bom atendimento de cafezinho ali. E aí ele chama para a terceira ação. É assim que acontece, vê se não é. Ele chama para a terceira ação. Ele te mostra o apartamento decorado. Por quê? O que ele faz nesse momento? Ele explora o teu desejo. É a terceira letra. Ele, caramba, é isso aqui que eu quero. Fechou aquilo tudo ali, fez tudo, só falta a última, que é a ação. Vem para compra, vem assinar o contrato. É bonitinho se você for ver Quer todas dizer, o cara as... gasta ali uma grana altíssima, Sim, ele foi sim. conduzido a Vai gastar. conduzido. Nada é à toa no processo ali. Eu tenho uma história muito interessante em relação a isso, meu amigo. Eu como arquiteto já formado, eu tinha 2 ou 3 anos de formado, e eu comprei um apartamento na planta, ali naquela Avenida Salvador Allende. Não deu certo, a construtora faliu, eu tive Sim. um aborrecimento para receber depois, mas eles me conquistaram ali, olha, tem que comprar agora, porque é oportunidade única tal. E era um apartamento minúsculo, eu me lembro, era um apartamento, o Flávio comprou comigo, não sei se ele está na live, né? Foi uma história muito engraçada. Era um apartamento, Anderson, de 62 metros quadrados, de 3 quartos. Ele era uma planta Sim. muito minúscula, muito apertada. Então, se eu não tivesse na emoção ali, né, eu nunca teria comprado ele. Se eu tivesse ali Não. frio, organizado, não, isso não é o quarto ideal, eu preciso de um apartamento com 3 quartos e tal. Mas o Sim. lugar já tinha me encantado, né? A maquete, aquela coisa toda, então eu senti. E ele me conduziu, eu comprei o apartamento, cara, assim, mano.
Acabou, vai embora. Interessantíssimo, né? E E na hora de talvez se vender o você... projeto E talvez se você saísse dali daquele momento ali e fosse do lado de fora tomar água com a tua esposa, conversar, não, tu não comprava mais. não comprava Por mais. conta do teu perfil. Exatamente. Tem que ser naquele momento. É assim que é feito. Exatamente. É igual o supermercado. Já parou para ver no supermercado como é que é? Você está lá fazendo tua compra tranquilo. Daqui a pouco o locutor grita lá: atenção, agora é a banana por R$ 2, é só nesse momento. E puf, acabou, corre lá e pega. Tu vai. Não Você tem vai. como. É oportunidade, desejo, interesse, está tudo ali. Ó. Quer Entende? dizer, se você tem interesse, né, de fechar uma ideia no cliente, Sim. num projeto, né? Por exemplo, vou canalizar, você já fechou o projeto, o cliente é teu, aí acontecem intercorrências na obra, que você Sim. precise mudar alguma coisa, precisa decidir ali na hora. Você pode usar essa técnica se você percebe o Pode. perfil do cliente, né? Com certeza. E o canal de comunicação certo, você consegue atingi-lo e consegue uma solução rápida. A gente sofre muito com isso quando é arquiteto, né? Sim. Tem umas situações na obra que acontece, tanto que a gente tem uma planta chamada as-built, né? O que é o as-built? É como foi feito, né? Foi planejado de uma forma, aconteceram intercorrências e a gente teve que mudar, né? E aí a planta muda todinha depois que foi construído, né? Mas às vezes você tem que resolver aquela situação, é igual os irmãos à obra, né? Que você citou muito Sim. bem. Acontece alguma coisa na obra, ele tem que chamar o cliente tem que decidir. Naquela E hora, aí aconteceu isso, e eu sim. preciso resolver esse problema. Resolva para mim, né? E aí é aquilo, né? Nós, empreiteiros, quando a gente é empreiteiro, a gente tem muito problema com isso, né? E, não, peraí que eu ainda vou decidir. Parou toda a sua cadeia de ações numa obra, que a gente sabe que numa obra é tudo muito conjunto, né? É tudo muito cronometrado, né? E aí não resolve, não, parou a obra, e parou o empreiteiro, parou o salário do pessoal, parou tudo, né? Para tudo. Porque eu não soube me comunicar com o cliente. E Isso é aí interessantíssimo. isso. E o mais interessante nesse momento, num lance desse, eu acho que mais importante do que você conhecer, talvez, o perfil do teu cliente, é você conhecer o seu. Porque talvez num momento desse, que você sabe qual é o teu perfil, você não bate de frente com o cara. Você, opa, não, calma aí, porque eu deixo, por exemplo, minha dominância subir para cima do cliente, não tem como. Aí é o momento, talvez, de eu flutuar nos perfis ali. Pô, você agora um pouco estável, vou entender ele. Pô, fulano, tudo bem. Me ajuda, então. Tem como você sentar aqui comigo, então, me explicar direitinho o que você quer. E aí você senta, chama para uma conversa, talvez num local mais tranquilo, conversa direitinho, alinha. Quer dizer, você é que flutua do teu perfil para um outro em prol de um fechamento do Você projeto. dominou A situação. sem estar dominante, né? É isso aí, Sem estar. isso aí. Porque então, é justamente isso que acontece. Você falou muito bem que às vezes os perfis eles chegam e eles se repelem, né? Aquela pessoa que às vezes está numa fila de banco, historinha que a gente vê toda hora, a gente está numa fila de banco e sempre chega aquela pessoa que é brincalhona, aquele é um influente. Só que talvez vai te incomodando no primeiro momento. Depois, com o tempo, vai se acalmando, vai indo e você até flutua naquilo ali, porque você entende, você não tem o que fazer, é inerente ao ser humano, é ele, é a identidade dele, né? Não tem o que fazer muito. Quer dizer, vamos canalizar agora para a nossa conversa. A gente está ajustando aí, fazer uns cursos juntos, né, Anderson? Sim. Mas você já tem a tua gama aí, a tua ideia, fala aí um pouquinho dos seus cursos, o que você faz, tem algum aí na agulha para que a gente possa fazer, enfim. Então, eu já venho aí trabalhando com marketing digital e fazendo treinamentos, palestras, né? Fiz aí em Caxias, o Rafa até viu na época, fiz em alguns lugares. Antes do Covid, né? Antes do Covid. Você já está... Isso. E aí, quando para tudo nesse momento, a gente busca outras ferramentas. E aí, com essa... Eu vinha mexendo com outras coisas, canalizando para um canal que eu tenho com minha esposa, mais específico, para um assunto mais específico. E aí, quando o Rafa me chama para fazer essa live, há um mês atrás, eu falei assim, caramba, vou ter que... Na minha cabeça, eu falei assim,
é um caminho e eu quero presentear as pessoas, porque ao longo da minha carreira, desses 42 anos, eu percebi que mesmo eu sendo influente e dominante, tem diversas coisas, diversos lugares que muitas vezes eu senti dificuldade. A minha apresentação do TCC, na época na Unigran Rio, eu fiquei muito nervoso na época, né? E eu falei assim, caramba, não tem porquê eu estar nervoso de acordo com o meu perfil. Mas eu vou aprendendo, vou estudando, vou vendo o que é. E aí eu consigo, hoje, fazer palestras, graças a Deus, consigo botar 150, 200 pessoas numa plateia e ando tranquilamente, conversando com as pessoas, me expressando legal, entendendo cada um. Mas isso Você não tudo era foi... assim, não, hein? Não Você tinha era. vergonha de apresentar trabalho em grupo no colégio, hein? É isso aí mesmo, não era assim, mesmo sendo contra o meu perfil. Mas hoje em dia eu entendo muito bem isso, onde foram as chaves que aconteceram. São algumas crenças que muitas das vezes são colocadas na nossa cabeça, às vezes sem intenção nenhuma. Uma frasezinha que chega e fala assim, poxa, você está envergonhado, né? Foi legal a tua apresentação, mas você ficou muito com a mão no bolso, você só foi envergonhado. A hora que melhorar isso, tá tudo certo. Só que nunca nem me explicaram que eu não podia ficar com a mão no bolso. Então, quer dizer, na verdade, plantou uma crença e eu não sabia. E aí, diante disso, eu fui fazer alguns cursos de oratória, diversos cursos, né? Fiz uns 3 cursos de oratória aí. Oratória emocional, oratória para dicção, oratória numa igreja. Eu fiz oratória numa igreja, porque é uma coisa que eu acho legal. Eu falei assim, caramba, tem pastor que realmente é maravilhoso ele se expressando ali. E aí eu fui buscar isso tudo e percebi o quanto isso tem me ajudado, Rafael, e o quanto pode ajudar as pessoas. Porque a oratória não é só você falar bem diante de uma plateia. Você pode, na apresentação de uma planta para um cliente, usar a oratória. Você pode chegar ali e falar para ele, utilizar as ferramentas, como você falou, isso que a gente foi falado aqui. Poxa, já pensou o senhor entrando aqui, chegando aqui na sua casa, uma casa, como é que seria a cor que o senhor gostaria dessa casa aqui? É amarela, é branca? Qual é a cor? Ele vai falar, pô, olha só, imagina, a gente vem chegando por aqui, vai indo, altera a voz, vai para lá e vem para cá. Então, quer dizer, a oratória é uma ferramenta maravilhosa para se fazer, para se utilizar. E eu vejo o quanto isso melhorou a minha vida depois disso, e aprendendo perfis, aprendendo tudo isso aí. E quando você me chamou há 30 dias atrás, eu falei assim, caramba, é uma oportunidade que eu posso dar para algumas pessoas, né? E aí eu corri contra o tempo para aprender algumas ferramentas aí tecnológicas, digitais, e consegui criar um curso e colocar esse curso na internet. Peguei diversas apostilas que eu tinha e compactei, porque o meu perfil é influente, então quer dizer, para mim tem que ser tudo bem pequenininho mesmo, não adianta, mas tem que ser informações preciosas, informações contundentes, informações que vão trazer transformação realmente para as pessoas, né? E eu consegui condensar tudo isso e fazer um curso. Esse curso ele está hoje disponibilizado online, numa plataforma totalmente segura, com pagamento. É uma plataforma chamada Hotmart. E eu resolvi, hoje de manhã eu consegui terminar ela, programar tudo direitinho. Talvez tenha algum errinho ou outro, mas eu vou ajustando ao longo do tempo. E eu coloquei esse curso lá na Hotmart. O link desse curso eu coloquei no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Só que pensando em você e como você me chamou para essa live aí, e eu agradeço muito por isso, o valor desse curso eu sei que vale muito mais. Mas como eu quero atingir pessoas, eu coloquei esse curso ao valor de R$ 47,00. Já é um curso que qualquer curso de oratória você vai ver no mínimo R$ 200, R$ 300 por mês. Vai fazer 3, 4 meses. Sendo que, para a galera de vocês, caramba, vai acabar. 50 segundos. Utiliza o ticket lá, chamado assim, Arquiensino. Se você colocar Arquiensino, esse curso de R$ 47,00 vai sair por R$ 4,70. Uau. Só que ele só está até às 19h30. Então Vou você tem que fazer, correr hein? lá para poder fazer isso. Perdão, desculpa o horário. Não, sem problema. Irmão, muito obrigado você ter aceitado aí. Você é um cara ímpar. Cara, sem palavras. Obrigado.
Te dou Tá. mais esses 20 segundinhos aí que vai cair a live. O cupom ARC-ENSINO, que é o Instagram do Rafael. Vai lá, entra no Instagram, clica, vai abrir o link da página de venda e coloca lá o ticket. ARC-ENSINO. Vai sair por R$ 4,70 para você. Tem Uau. até certificado no final do curso de conclusão.